Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando dos reis de Israel. Este já é o terceiro vídeo. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas aí no playlist. Reis de Israel. Vale a pena conferir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí, um joinha para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Os reis de Israel, terceira aula. Como eu faço em todas as aulas, deixa eu já expandir o mapinha na tela para você. Dá uma olhadinha. Reino do Norte, rei de Israel. Reino do Sul, reino de Judá. Essa divisão, como nós aprendemos, ocorreu no ano 933 antes de Cristo. E como eu também já disse, você pode encontrar em outras literaturas o ano 930, 931, 32 ou 33. São datas aproximadas. Por isso que a gente sempre coloca mais ou menos. Até porque a cronologia bíblica, como nós já aprendemos, ela não é exata. Eu tenho um vídeo só tratando de calendário. Eu vou deixar o link aí na descrição, se você quiser dar uma olhadinha, vai ajudar bastante em entender esta questão de datas da cronologia bíblica. Vamos em frente. Nós aprendemos que o Reino Unido, ele durou 120 anos. 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi e 40 anos reinou Salomão. Após estes 120 anos de Reino Unido, o reino foi dividido. E como nós vimos no mapinha, Reino do Norte com 10 tribos, chamado Reino de Israel. Reino do Sul com 2 tribos, chamado Reino de Judá. Está lembrado que nós aprendemos que o Reino do Norte teve 9 dinastias? Dinastia é quando a mesma família governa. Então, no Reino do Norte, Reino de Israel, 9 dinastias e 19 reis. O Reino do Sul, após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assume e nós temos 20 reis e uma única dinastia, uma única família governando. Existe um detalhinho que nós vamos aprender mais na frente, que foi o governo de Atalia, mas isso nós vamos aprender mais na frente. Agora olha aí o gráfico na tela. 933 nós já aprendemos, Jeroboão governou 22 anos, a dinastia dele teve 2 reis. Ele e o seu filho Nadab, que governou 2 anos. E aprendemos também, o que é muito importante, quem foi contemporâneo de quem. Quem governava no norte, reino de Israel, e quem governava no sul, reino de Judá. Na mesma época, quem era contemporâneo. Veja que Roboão governou 17 anos, ele foi contemporâneo de Jeroboão. Abias governou 3 anos, também foi contemporâneo de Jeroboão. Asa governou 41 anos, foi contemporâneo de Jeroboão e Nadab. Quando Nadab morreu, após governar 2 anos, acabou a primeira dinastia. Termina a primeira dinastia do Reino do Norte. São 9. Agora nós vamos para a aula de hoje. Até agora só foi revisão, tudo isto já foi ensinado com riqueza de detalhes. Como eu disse, se você perdeu a aula anterior, só conferir aí no playlist. Agora vamos para o primeiro texto bíblico de hoje. Toda a nossa fonte é bíblica. É importante que você tenha sempre na minha aula uma Bíblia aí do teu lado, pode até anotar, marcar, não é pecado não, pode anotar na Bíblia que facilita o aprendizado, fazer uma marquinha, até mesmo um pincel desses de marcar texto, tudo isso ajuda no aprendizado. 1 Reis, capítulo 15, versículo 33.
No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza e reinou 24 anos. Sempre vou deixar em vermelho o período que o rei governou. Como nós vimos, Baasa reinou 24 anos. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí, Baasa assume em 910 a.C., veja que a data está diminuindo, e governa 24 anos. É da segunda dinastia e foi contemporâneo de Asa, porque Asa governou 41 anos. Tá vendo aí? Vamos voltar lá no texto. 1 Reis, capítulo 16, versículo 8. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí, Elá, 2 anos. Foram 2 reis, esta segunda dinastia, essa segunda família que governou no Reino do Norte. Baasa, 24 anos, e Elá, 2 anos. Veja que Asa continua governando, porque ele governou 41 anos. Agora vamos para a terceira dinastia. Olha que interessante essa terceira dinastia. 1 Reis, capítulo 16, versículo 15. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Vamos para o nosso gráfico, olha aí. Contemporâneo de Asa, só que ele reinou só 7 dias. Ele praticou suicídio. É curtinho, depois eu vou dar o texto para você ler. O importante agora é salvar isto, que ele governou só 7 dias, então a dinastia dele só tem ele. 7 dias acabou a dinastia do Zinri, contemporâneo de Asa. Vamos voltar de novo para o texto bíblico. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 23. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. Ele reinou 6 anos em Tirza porque havia um outro querendo reinar também, mas o povo ficou com Onri. E interessante que Onri foi quem levou a capital para Samaria. Isso nós vamos estudar mais na frente. O importante agora é o estudo de quem era contemporâneo de quem. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí no gráfico. Onri reinou 12 anos, de 886 a 875. Repare que os números estão diminuindo. Como nós já aprendemos, vai diminuindo até chegar em Jesus. Asa, como governou 41 anos, também foi contemporâneo de Onri. Vamos voltar lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Se você observar, os textos estão na ordem cronológica. Isso ajuda bastante o aprendizado. Vamos verificar o nosso gráfico. Olha aí. Acabe 22 anos, viu que eu marquei 4ª dinastia? Cada dinastia do Reino do Norte eu estou colocando de uma cor diferente para facilitar o aprendizado, fica bem didático. Veja que nós temos 4 reis aí, Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Veja que Asa foi contemporâneo de Acabe também, mas só um pedacinho, porque depois ele morreu e entrou
Josafá. Com certeza você já viu falar do rei Acabe e do rei Josafá. Lembra da Jezabel? Ela era a esposa de Acabe. Agora nós vamos voltar para a Bíblia, só que nós vamos ler um texto que vai falar do rei de Judá, Reino do Sul. 1 Reis, capítulo 22, versículo 42. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Percebeu? Asa morreu, Josafá, seu filho, assume o reino. Olha aí, uma única dinastia. Vamos ver o gráfico. Olha aí. Asa reinou 41 anos, foi um pedacinho contemporâneo de Acabe, que reinou 22 anos. Aí Josafá reinou 25 anos. Tá vendo aí no gráfico? Sempre na cor azul. Todos os reis do Reino do Sul eu vou deixar na cor azul, porque é uma única dinastia. Já no Reino do Norte, como são 9 dinastias, eu vou mudando as cores. Então, quarta dinastia, nós já vimos Onre, já vimos Acabe. Agora nós vamos ver Acasias, que governou 2 anos e também foi contemporâneo de Josafá. Vamos ver o texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 52. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Vamos novamente para o gráfico. Olha aí, Acasias, do Reino do Norte, porque se você observar no Reino do Sul, lá embaixo tem o Acasias também, mas nós vamos chegar lá. Nós estamos falando do Acasias, que governou 2 anos da dinastia de Acabe, filho de Acabe. Acabe é filho de Onre, Acasias é filho de Acabe. Veja que Josafá é contemporâneo. Vamos agora para o próximo rei. 2 Reis, capítulo 3, o primeiro versículo. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Observou Jorão, filho de Acabe. Por quê? Como Acasias não tinha filho, o seu irmão Jorão tornou-se rei. Olha aí, por isso o filho de Acabe governou 12 anos. Veja que quando Jorão estava governando, Josafá morreu. Tá vendo aqui a linha, ó? Josafá. E no Reino do Sul, quem vai assumir? Jeorão. Vamos novamente ver o texto bíblico. 2 Reis, capítulo 8, versículos 16 e 17. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Parece um pouco confuso, mas observando o gráfico fica fácil de entender. Acasias, nós já vimos, Jorão. Veja que Josafá é contemporâneo dele, como disse o texto, e Jeorão também. Jeorão, contemporâneo de Jorão. Por isso que tem gente que faz confusão. É só lembrar que existe o Jorão no Reino do Norte e o Jeorão no Reino do Sul. Aqui encerra a dinastia do Reino do Norte, a 4ª dinastia. Na 4ª dinastia nós tivemos 4 reis: Onre, Acabe, Acasias e Jorão. Acasias e Jorão são filhos de Acabe. Veja que no Reino do Sul nós temos um Acasias também, que governou só 1 ano. Depois nós vamos aprender quem era a mãe desse Acasias. Na próxima aula nós vamos aprender. Você vai achar muito importante este ensinamento.
Deixa eu voltar. Agora eu vou passar os textos bíblicos de cada rei. Você deve, durante a semana, ler estes textos. Se não for possível ler todos os textos, leia pelo menos os tópicos. Já ajuda bastante. Vamos para a dinastia de Baasa. A primeira dinastia foi Jeroboão e Nadab. Isso nós aprendemos na aula passada. A segunda dinastia, Baasa e Elá. Então, o reino de Baasa você encontra em 1 Reis, capítulo 15, versículo 27, até o 16, versículo 6. É rapidinha a leitura. Lembrando que todos esses slides já estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você baixá-los, vai facilitar o teu aprendizado, porque daí você vai abrindo aí no teu celular, no teu computador e vai conferindo na Bíblia. Vamos para o próximo rei. Elá, reinado de Elá, filho de Baasa. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos do 6 até o 14. Molezinha essa leitura. Bem, aí terminou a segunda dinastia. Recapitulando, primeira dinastia do Reino do Norte, Jeroboão e Nadab. Segunda dinastia do Reino do Norte, Reino de Israel, Baasa e Elá. Vamos para a terceira dinastia, reinado de Zinri. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos de 9 a 20. Molezinha essa leitura também. Como nós aprendemos, esta terceira dinastia só tem um rei, Zinri. Então, você lendo estes versículos, você aprende tudo sobre o reinado do Zinri, que governou só 7 dias, reinou só 7 dias. Vamos para a quarta dinastia, reinado de Onri. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, dos versículos 16 ao 28. Molezinha também. Tudo dentro do mesmo capítulo. E foi Onri que levou a capital do Reino do Norte, de Tirza, para Samaria. Tá nesse trechinho aí, fica a dever de casa. Vamos para o rei Acabe, quarta dinastia. Reinado de Acabe. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 28, até o capítulo 22, versículo 40. Nós aprendemos que no Reino do Norte nós temos 9 dinastias e 19 reis. Esta é a quarta dinastia com 4 reis. Onri, Acabe, agora, Reino de Acasias. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 40, até o segundo livro de Reis, primeiro capítulo, versículo 18. O primeiro livro de Reis tem 22 capítulos. Então você vai ler um pedacinho do último e o começo do primeiro. Molezinha também. Vamos agora para Jorão, o último rei da quarta dinastia. Reinado de Jorão, segundo livro de Reis, primeiro capítulo, versículo 17, até o capítulo 9, versículo 24. Com esta citação, nós concluímos a quarta dinastia do Reino do Norte. São 4 reis: Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Pronto, encerrou a dinastia. Agora nós vamos para os reis da dinastia do Reino do Sul, Reino de Judá, que é só uma dinastia. Reinado de Josafá. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 24, até o capítulo 22, versículo 51. Porém, tem o paralelo no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 1. Porque, como nós já aprendemos na aula passada, o segundo livro de Crônicas vai enfatizar o Reino do Sul, o Reino de Judá. Crônicas é como se fosse o jornal da época, o dia a dia do rei. Vamos fazer essa comparação para facilitar o aprendizado.
Próximo rei, reinado de Jeorão, que é filho de Josafá. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 51, até o segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 24. E o paralelo, segundo livro de Crônicas, capítulo 21, do primeiro versículo até o 20º versículo. Agora nós vamos para o Acasias. Lembra, tem Acasias no Reino do Norte, na dinastia de Onri, mas tem um Acasias também aqui no Reino do Sul. Vamos ver. Reinado de Acasias, segundo Reis, capítulo 8, versículo 24, até o capítulo 9, versículo 29. Paralelo, segundo Crônicas, capítulo 22, do 1º até o 9º versículo. Olha que fácil! Com a aula de hoje concluímos 4 dinastias do Reino do Norte. E no Reino do Sul, como Deus fez uma promessa incondicional para Davi, continuará uma única dinastia, mas existe um detalhezinho com Atalia, filha de Jezabel. Na próxima aula eu vou tecer um comentário sobre este assunto. Outra coisa importante que não surgiu nenhum profeta literário ainda, mas logo nós vamos começar a colocar aí na linha do tempo os profetas literários, e se o profeta profetizou para o Reino do Norte, Reino de Israel, ou se ele profetizou para o Reino do Sul, Reino de Judá, ou ainda se ele profetizou para um outro povo, para um outro reino. Vai ser muito legal colocar estes profetas na linha do tempo. Como eu digo sempre, nós vamos devagar. O importante é que nós já começamos. E me ajude. Copie o link do canal. Envie para os seus amigos, pessoal lá da escola dominical, pessoal da igreja que gosta de estudar. Envie o link do site também para o pessoal baixar esses slides. Discuta o assunto em grupo. Faça a leitura durante a semana. Se surgir alguma dúvida, envie um e-mail para mim, teologia@icp.com.br, ou comente aí no canal mesmo aí, coloque aí a sua dúvida, seu comentário. O mais importante é que você aprenda. Este é o nosso objetivo. Tá bom? Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.